Olá! Que bom que você está comigo, com a Laura e com o nosso convidado para mais um estudo bíblico. O tema de hoje é o que Jesus ensinou sobre a lei. Olá! Bom, nosso convidado hoje é o Carlos. O Carlos tem formação em design gráfico. Aqui na igreja ele atua como diretor dos jovens e também o diretor de comunicação. Além disso, ele é esposo da Thalita. E muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje, Carlos. Imagina, Patrícia, Laura, eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês nesse estudo. Nesse momento, nós vamos orar pedindo ao Espírito Santo, que é Deus, para que nos direcione e nos guie nesse estudo mais uma vez. Feche os seus olhos. Bondoso Deus e maravilhoso Pai, louvado e santificado seja o teu santo nome. Mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti para aprender de Ti, Senhor. Por favor, envie o Teu Espírito Santo como nosso professor e o nosso ajudador. Que todas as nossas dúvidas sejam sanadas e que nós possamos seguir contigo pelo caminho que leva à salvação. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Bom, a Patrícia falou que nós vamos conversar hoje sobre lei, né? Lei é uma coisa que está muito no meu dia a dia. E a lei, ela é um conjunto de normas, de regras que regem a nossa sociedade. Tem vários campos, tem campo civil, tem o campo tributário, tem o campo penal. E é um conjunto de regras que é criado a partir de uma série de procedimentos por autoridades que nós elegemos. Ok, isso é a lei no nosso contexto social, né? Mas nós temos lei no nosso contexto espiritual, no nosso contexto cristão, no nosso contexto de igreja. E, Carlos, Cristo, ele falou muito aqui enquanto esteve na Terra sobre a lei, né? E a gente tem em Mateus 5, 21, versos 21, 22, 27 e 28, e Isaías 42, 21, quando ele fala que ele não veio para mudar a lei, mas para exaltar e torná-la gloriosa, e, além disso, que ele era a representação viva do caráter de Deus. Se a lei é a expressão da vontade de Deus no que diz a conduta da humanidade, né? O que Jesus, que era a expressão do caráter de Deus, ensinou para nós sobre a lei? Olha, Laura, a primeira coisa que eu posso dizer que Jesus ensinou sobre a lei foi que essa lei, a lei que ele mesmo deixou, instituiu, ela ainda é válida. Né? As pessoas, muita gente acha que a lei foi de alguma forma abolida, que ela está inativa, que ela não tem a sua eficácia nos dias de hoje, mas ela tem. A gente pode ver lá o que Jesus falou em Mateus 5, 17 e 18. Lá a gente lê assim: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então a gente vê aí Jesus claramente afirmando a veracidade, a eficácia da lei nos dias de hoje, né, que ela não foi mudada, ela não foi abolida, ele não tinha essa intenção, e que até que ele venha, até que tudo se cumpra, essa lei ainda vai ser válida para a humanidade. Forte esse verso, né? Aqui na minha versão fala assim que nenhum tio deve ser acrescentado ou retirado da lei, né? Até que tudo se cumpra. Muito forte essa colocação. Carlos, e Cristo guardou a lei? Com certeza, Patrícia. Cristo, quando ele veio a essa terra, ele tinha vários objetivos, né? Um deles era nos salvar. Cristo nos salvou, pagou o preço, morreu por nós. Outro objetivo de Cristo era nos mostrar como guardar a lei, como viver essa vida da forma que Deus quer para nós. A gente pode ler, por exemplo, lá em João 15, verso 10. Você de casa pode acompanhar com a gente também. João 15, 10. Diz o seguinte: Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço.
Então, Jesus está claramente dizendo aqui que ele obedece os mandamentos de Deus. Então, Cristo, sim, guardou a lei. Muito bom. Coerência, né? Coerência, exatamente. Bom, Carlos, a gente tá aí já passou muito tempo, né, desde que Jesus passou por essa terra. E ele, naquele tempo, já tinha acesso à lei. A gente tem a história na Bíblia de quando ele tinha 12 anos e ele estava discutindo a lei com os doutores da lei no templo. Nesse verso que você leu para nós no começo, ele fala dos profetas, fala que ele veio para cumprir a lei. Como que a lei de Deus, ela saiu do céu, não sei, ou ela chegou até a humanidade? Como que a gente tem acesso? Por que a gente tem esse acesso hoje? Essa aí é uma história interessante, porque assim, ao longo da humanidade, dos anos, né, da história da humanidade, a lei ela sofreu muitos ataques, certo? Ela foi difícil de ser preservada, as pessoas lutaram muito para que essa lei chegasse até nós hoje. E para começar, ela não foi uma lei que foi escrita, criada pelos homens. Ela é tão importante para Deus que Ele mesmo quis dar essa lei para os homens, certo? A lei surgiu. Ela foi escrita pelo próprio dedo de Deus e a gente vai ver isso na palavra, tá? Vamos juntos lá para o verso 18 do capítulo 31 de Êxodo. Êxodo 31, verso 18. Tá? Lá diz assim: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, ali a gente tinha um episódio, né, que Moisés foi chamado por Deus até o Monte Sinai, e ali ele passou por muitos dias, e ele voltou de lá com as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos, né? Elas foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Deus tirou essas tábuas, preparou elas, lavrou elas, e escreveu em uma e outra tábua com seu próprio dedo as leis que a gente conhece como os 10 mandamentos, certo? Então, foi assim que a humanidade teve acesso à lei de Deus. Foi dada por ele mesmo. Acho que no nosso primeiro estudo, né, a gente fala sobre a Bíblia, e aí a gente fez com... Quem que foi o nosso convidado no primeiro estudo? Não. Mas no primeiro estudo a gente falou sobre... o Josadac. A gente falou sobre a Bíblia e a gente falou que ela foi inspirada, né, pelo Espírito Santo, e a gente tem vários autores, mas a gente fala sobre esse momento dos 10 mandamentos e o quanto foi especial, quanto era tão especial que o próprio Deus se incumbiu de escrever. Nosso guia de estudo traz aqui uma seguinte observação. O povo de Israel ficou 430 anos escravizado no Egito e não tinha liberdade para cultuar o Deus verdadeiro. Logo, todas as tradições religiosas e mandamentos do Senhor foram sendo esquecidos. Com a libertação do seu povo, Deus queria começar uma nova experiência. Então, mediante a lei escrita, Deus fez uma aliança com o seu povo. É o Senhor fazendo uma aliança com o povo. Isso é muito bonito, né? É lindo, é lindo. A gente vê que Deus não queria que seu povo se apartasse de si, né? Sempre que eu penso na lei de Deus, eu tento pensar como uma relação de pai para filho, né? Quem é pai, se você de casa é pai ou mãe, imagine que você queira que o seu filho te obedeça, né? E você dá ali instruções para o seu filho viver da melhor forma possível, né? E assim foi Deus conosco também, né? Ele queria que a gente fosse instruído no caminho correto porque Ele nos ama. E já que a gente está falando de obediência, o que Jesus ensinou sobre obediência aos mandamentos? Olha, exatamente isso que a gente estava falando, né? Jesus, a obediência aos mandamentos é uma resposta de amor, né? A lei se trata nada mais do que amor, na verdade, né? Tudo que Deus quer ensinar para a gente é amar da melhor forma possível. Lá em João 14, verso 15, está escrito assim, ó: Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, obedecer é uma resposta de amor. E no verso 21, também de João 14, está escrito: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele.
Então, obediência aos mandamentos nada mais é do que uma resposta de amor, né? A gente até fala que o filho obediente é esse que ama o pai, né? É exatamente a nossa mesma relação com Deus também é assim. Muito bom. Bom, então até agora nós aprendemos que obedecer à lei é uma resposta de amor e que essa lei ela é vigente ainda para nós. Quando Jesus passou aqui nessa terra, ele não aboliu a lei, ele falou que ela é fiel e permanente até que todos os céus se passem. E se ela não foi abolida e ela está em vigência hoje, qual que é a função dessa lei para nós? Por que ela existe? Olha, muitas pessoas tentam, na verdade, se salvar guardando a lei. E isso é uma ação que as pessoas tomam porque desconhecem o real propósito que a lei foi colocada para nós. A lei, ela não serve exatamente para salvação. A lei é como um espelho, né? Ela mostra para nós quais são os nossos pecados e o que a gente precisa melhorar, levar para Jesus na nossa vida. A gente pode confirmar isso lá em Romanos, capítulo 7, no verso 7. Tá? Você de casa pode acompanhar também. Romanos 7, verso 7. Lá diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, né? Baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Assim como o espelho nos mostra a sujeira que está no rosto, a lei mostra o nosso pecado, né? Então, como o espelho, ela não tem a função de nos limpar. Ela revela os nossos defeitos, a nossa necessidade de ir a Cristo em busca do perdão. Então, esse é o papel da lei de Deus. Carlos, a gente estudou já um pouco sobre o juízo. E eu queria saber qual é a relação da lei com o juízo. Olha, a lei tem total relação com o juízo. Nossa amiga aqui, Laura, né, sabe muito bem disso, né? Na questão da advocacia, num júri, num tribunal, as pessoas são julgadas conforme um critério. E esse critério é a lei, né? E para o juízo de Deus, funciona da mesma forma, né? O juízo de Deus, ele tem um critério e o critério é a lei. Agora, a gente pode ver um pouco melhor sobre isso. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, lá em Tiago, capítulo 2, os versos 10 até o 12, lá fala assim, ó: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Então, o que esse verso quer dizer? Ele está explicando que existe uma lei que a gente deve guardar e que essa lei deveria ser totalmente guardada para que a gente vivesse justo perante Deus. Só que essa lei foi quebrada, né, pelo ser humano. E Deus requer que essa lei seja guardada. Só que nós não conseguimos guardar essa lei e Cristo guardou ela no nosso lugar. Mas uma lei é o seguinte: imagina que as leis de trânsito, as leis vigentes que a gente tem na nossa vida hoje, né? Adianta você não furtar, né, não roubar, mas você matar uma pessoa? Não adianta, né? Porque você está quebrando uma de todas as leis que existem aí para a gente guardar. Na lei de Deus é a mesma coisa, né? Não adianta a gente obedecer uma e deixar a outra. Porque obedecer uma e não obedecer a outra é a mesma coisa que não obedecer nenhuma. Porque a gente precisa de todas as leis. Vamos expandir. Eu gosto sempre dessa linha de raciocínio. Bora. E ela veio de Jesus, né? Então faz total sentido. A gente tem essa parte de se você cumprir um, mas não cumprir o outro, é como se você não cumprisse nenhum. E a gente tem também o Sermão do Monte, onde Jesus está falando que, vocês aprenderam que não adulterarás, não matarás, e quando a gente pensa assim, fica um checklist, fica meio fácil, né? Se eu for parar para pensar, os 10 mandamentos tá indo. Mas ele fala assim, lá está escrito não matarás, mas eu estou falando para vocês que se você olhar com ódio para o seu irmão, você está pecando. Se você
olhar para uma mulher e desejar ela é a mesma coisa de adulterar. E aí tem muita coisa que a gente não para. Nossa, peraí que agora eu vou ficar com raiva do meu irmão porque ele fez alguma coisa. Na hora que a pessoa faz uma coisa para nós, muitas vezes já é uma reação. Nossa, peraí que eu fiquei com raiva, né? E aí, eu te pergunto, a salvação humana, ela depende da lei? Porque Jesus até expandiu a lei. Então, se a gente para pensar assim, a gente está quase que perdido. A salvação humana, ela depende do cumprimento dessa lei? Graças a Deus que não depende, Laura. Deus é misericordioso, bondoso com a gente, né? Tardio em irar-se. Amém. E graças a Deus que nós temos um pai assim que além de nos buscar, né, de ir atrás da gente, ter essa longanimidade, ele deu o seu filho para que a gente pudesse ser salvo e não depender simplesmente da letra da lei, né? Eu gosto até dessa expressão, a letra e o princípio da lei, né? Existe a letra, aquilo que foi registrado ali, que se você seguir ao pé da letra, você tem algum resultado. Mas se você seguir apenas a letra, você vai estar guardando a lei de forma fria, sem espírito, sem amor. O espírito da lei é um princípio, né? Um princípio que Deus, pelo qual ele rege as coisas, e é um princípio baseado em amor, né? Então, quando Deus fala, não cobiçarás, né, por exemplo, ele está protegendo a gente de várias coisas, de várias tentações que podem atingir a nossa vida. E se a gente for falar assim, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Mas Jesus fala que se você olhar, não adulterarás, na verdade, desculpa, deu o exemplo errado. Jesus fala, não adulterarás, mas se você olhar com intenção impura, você já adulterou. Ou seja, é um princípio que está por detrás da letra. Aí, então só se eu não cometer adultério, quer dizer que eu só quebro a lei se eu cometer adultério? Não. Se você pensar naquilo com pensamento impuro, você já quebra, né? Então é um princípio que deve reger toda a sua vida. Então eu gosto de olhar a lei como princípios para a nossa vida e não só como a letra. Então, se você seguir a letra, se você guardar a lei, a sua salvação não depende disso, né? Graças a Deus por isso, porque a gente, infelizmente, com a nossa natureza pecaminosa, a gente não tem conseguido fazer muito bem isso, né? Então, a salvação é pela graça. Cristo falou lá em Efésios, né, Efésios 2, versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, aqui mesmo está dizendo, né, que se alguém pudesse ser salvo pela lei, essa pessoa ia se achar boa, né, perante Deus, ia achar que ela consegue guardar, que ela consegue cumprir e que Deus até teria a obrigação de salvá-la por ela guardar a lei, o que não é verdade. Eu gosto de pensar que a lei ela serve como um muro de proteção para o meu próprio bem. Todas as nossas ações, as nossas reações, os nossos pensamentos, eles têm consequências. E a lei, ela nos guarda das más consequências das más ações. Não é mesmo? Ela serve como um limite. Por exemplo, não vá além daqui, porque você vai se prejudicar. Então, eu gosto de olhar a lei dessa forma, com esse amor. E eu também gosto de lembrar a todos que a gente não obedece para ser salvo. A gente acabou de ver que a salvação é pela graça. Nós obedecemos porque nós já fomos salvos. Então, isso torna a obediência muito mais fácil, não é mesmo? Sim. A obediência é a resposta, né, à salvação. Exatamente, exatamente. Carlos, eu quero te agradecer por compartilhar conosco essas informações importantes nesse estudo. E, enfim, muito obrigada. Espero te ver no próximo estudo e espero que você que está aí também esteja conosco. Nós agradecemos também a sua presença, que acompanha o nosso estudo semanalmente. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Siga a nossa página no Instagram também, para que você possa acompanhar as nossas programações. E um convite ainda mais especial nos visite. Nós estamos localizados na rua Paulo de Frontin, 1321, no Alto Moarama, em Uberlândia. Carlos, por favor, você poderia orar para finalizar o nosso estudo hoje? Claro, com certeza. Eu agradeço, sim, o convite de vocês, né? Foi muito bom estar aqui com vocês e espero te ver também no próximo estudo. Vamos orar, então.
Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela sua presença, pelo seu Espírito nesse estudo de hoje. Que quem esteja assistindo, Senhor, acompanhando esses estudos, também sinta a sua presença, sinta a sua companhia ao lado dessa pessoa, para instruindo ela na verdade e que ela possa conhecer mais do Senhor, Pai. Te agradecemos pela sua misericórdia e pela sua santa lei nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.